Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada deste programa, Ayrton Centeno. Bem-vindo, Ayrton. Salve, Kátia. Hoje quem está com a gente aqui é uma figura que tem uma grande história de vida. É uma militante histórica do movimento negro e das suas maiores lutas. Coordena o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Personagem também no campo da religião. É Ialorixá do Centro Memorial de Matriz Africana, 13 de agosto, em Capão da Canoa. Muito bem-vinda, Iá Vera Soares. Axé, né? Que o nosso dia seja iluminado e que nesse momento aqui, né, tenhamos a irradiação dos nossos caboclos, pretos velhos, orixás, inquice, vodum. Axé, que assim seja, né, Ayrton? Isso mesmo. Eu vou começar perguntando uma coisa que me impressiona muito. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. O Brasil nunca teve um presidente negro. O presidente do Senado e o presidente da Câmara são brancos. Toda a composição do Supremo Tribunal Federal é de brancos. Os generais, a imensa maioria dos generais, ou acho até que todos, são brancos, né? Não se tem notícia de general negro. Né? E assim, os brancos são maioria nas assembleias estaduais, nas câmaras de vereadores, são maioria nas universidades, são maioria na Câmara Federal, no Senado Federal, enfim. O que é possível fazer hoje no Brasil, né, no século XXI, no ano 24 do século XXI, para se combater essa distorção absurda na medida que pretos e pardos são a maioria na população brasileira? Então, para iniciar, eu vou pedir meu agô, né? Agô, para quem não sabe, quer dizer licença. Então eu vou pedir agô aos meus ancestrais, aos nossos ancestrais, porque independente da cor da pele ou da fé, nós temos os nossos ancestrais. Para que eu possa falar de uma ferida tão profunda que fere tanto a maior parte da população brasileira, né? E não só brasileira, né? Os próprios africanos, quando nos olham, né? Os navios que nos trouxeram. Hoje teríamos que ter o contrário da pergunta, nos espaços de poder, para reduzir um pouquinho, né? Mais negros. Que talvez nós tivéssemos uma reparação importante, que é ter o mesmo navio, e hoje seria avião, né? Século XXI, que a gente pudesse voltar à África. Nem que fosse para bater cabeça naquele solo que nos fez forte e resistente e voltar para o nosso país que amamos e que nos adotou, que é o Brasil. Para nós termos esta população, vamos dizer assim, estes povos estando nas mesas de poder, de decisão, nós temos um primeiro desafio que é combater o racismo. Só ele justifica esta ausência que é colocada aqui nesta mesa. Nos espaços de poder, né? Nas grandes autarquias brasileiras, tem só um elemento para que a gente possa ter essas representações, porque temos quadros qualificados para ocupar nesses espaços. A única coisa
que pode definir esta ausência é o racismo. O racismo instaurado na sociedade civil, na sociedade como um todo, na instituição brasileira, inclusive o racismo religioso, o racismo da existência, o racismo de ser quem eu sou. E a partir também de um estudo que ainda não está na pauta, né? Mesmo que estejamos no século XXI, que é como que nós vamos ter conceitos, né, legítimos, transparentes, corretamente políticos da questão do mesticismo não, da mestiçagem popular, do nosso povo, né? Hoje é moda o negro casar com branco, ou o branco procriar com negras. Como é que fica essa população? Então são feridas, né? São elementos que servem de sustentação para o racismo. Porque quando o Estado brasileiro não quer discutir, não quer aprofundar e chegar a um conceito que contemple esses povos, nós vamos conviver com este racismo instaurado, intrínseco em todos os setores da nossa sociedade. Aliás, interrompendo a tua fala, mas apenas para mostrar como esse tem um espelho, dá uma visão contrária, se nós formos usar essa questão negro, branco, se nós formos usar a referência das penitenciárias, das prisões. Nas penitenciárias, nas prisões, cerca de 70% ou quase 70% são pretos e pardos. Né? Embora né? Então, aí só é nesse momento, digamos assim, eles são maioria. Assim como nas favelas. Assim como nas favelas, como nas grandes periferias, né? e na precariedade da vida, não? Isso tem a ver com a questão da reparação, né, Iavera? Porque nós tivemos a dita libertação dos negros, né? A famosa princesa Isabel que libertou os negros, mas essa liberdade foi muito relativa, porque os negros não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso às condições de vida após essa dita libertação, né? As perguntas são assim, tudo aquilo que a sociedade precisa ouvir, né? Quando nós falamos de liberdade, nós vamos nos reportar uma realidade que quando Princesa Isabel disse que Euphorio libertou o povo preto, o povo oriundo da diáspora negra, os povos já tinham saído, né? Eles já tinham fugido, se libertado. E isso está caracterizado hoje, no século XXI, nos grandes quilombos, né? Aonde Zumbi dos Palmares começou a ensinar a fugir e dar uma diretriz a partir daqueles repartições, né? Das trancinhas dos cabelos das negras, que eram os mapeamentos por onde eles iriam passar. Porque naquele tempo não tinha avião, não tinha carroça, eles andavam a pé mesmo, junto com Ogum e os orixás desbravando as matas, né? E ali nasce a questão dos quilombos, porque a princesa Isabel nunca euforiou. Ela teve que ter uma ação, uma atitude para que ela não desmoralizasse como um todo o governo da época, né? Aquele império da época. E se nós pensarmos isso, também nos remete a pensar o quê? Que quando a Europa descobriu o Brasil, entre aspas, né, que até hoje a gente diz e aprende na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil quando já tinha os indígenas aqui, né? Então ele na realidade não descobriu, né? Ele chegou e se adonou do território brasileiro, que até hoje nós temos as brigas, né? Sem falar no povo que foi eximado, os indígenas, né? Que desapareceram, as tribos, né, indígenas. Então, todas as outras, porque não vieram só negros, né? Vieram também outros povos europeus que não eram negros, povos brancos,
com uma grande diferença, que até hoje sofremos a consequência. Chama os pobres brancos europeus, lá da França, da Espanha, né, de todo o povo para Portugal, tem uma terra, né, para crescer, para criar, querem ir para lá porque são pobres aqui. Então vai tu, vai tu, vai tu. Só que esses todos que vieram, ganharam uma cota. Vocês vão ter não sei se na época era Prolabore, era uma cota, um recurso, uma ajuda para vocês plantarem. E ganho está lá onde vão ficar um pedaço de terra. Por isso que hoje nós temos grandes fazendeiros, não são brasileiros, não são africanos, né? Então eles já chegaram nessa terra com uma diferença, que quando os povos invadiram a África e ninguém perguntou, vocês querem ir? Olha, esse é jovem, tem saúde, olha a dentadura, vem. E a África não é um país, né? A África é um continente com 53 países. E eles juntavam, cada um com uma língua, cada um que chamavam de dialeto, mas cada um tinha a sua forma de expressar, de falar, que eram línguas diferentes. Dando exemplo aqui rapidinho dos povos que vieram para cá. Povo nigeriano que veio, que trouxe a língua iorubá, né? O povo lá de Congo, Banto, que trouxe a língua Banto, que é Angola, porque foi colonizado por portugueses, né? Língua Fon e tantos outros dialetos que a gente até nem conhece, porque é muita gente, né? São muitos continentes, muitos países, né? Muitos Cada príncipes, né? Muitos Nessas príncipes. terras, sim. Então eu estou falando, me detendo um pouquinho dos povos que hegemonizaram e que vieram para o Brasil, né? E que até hoje é preservado na memória dentro dessas ditas casas de religião. Porque esse religar, meu mestre, me permitam eu falar isso, esse religar que foi um processo que foi válido no processo severo, né, da escravidão, que onde não tinha, o negro não tinha a opção a não ser obedecer. E muitos morreram, né, no açoite, no laço, na tristeza, na dor, porque não queriam assumir a identidade aqui portuguesa, né? Como é teu nome? Aí eu vou lembrar uma coisa que todo mundo com certeza deve ter visto. Kunta Kunte. Meu nome é Kunta Kunte. Então apanha, arranca o dedo, arranca. Não é Kunta Kunte. Não é, meu nome é Kunta Kunte. Não é. E assim foi. E com ele, citei ele como exemplo de mais de 16 milhões de pessoas que se jogavam e morriam. Né? E a Vera, ainda sobre isso que tu acabaste de falar, eu gostaria de lembrar que nessa questão da suposta libertação, né, no final do século XIX, os Estados Unidos, que não são modelo para ninguém, especialmente nesse aspecto, né, mesmo nos Estados Unidos, quando houve, digamos assim, a abolição da escravidão, né, que até envolveu uma guerra civil, né? Quando houve a abolição da escravidão, cada negro liberto recebia 12 acres e uma mula. 12 acres e uma mula, a mula para lavrar a terra, mas ele tinha uma terra, ele partia de algo, ao contrário do que aconteceu aqui, quando eles saíram todos com uma mão na frente e outra atrás, livres para morrer de fome, né? Aliás, tem uma particularidade, o Spike Lee, que é um grande cineasta negro, né? Ele tem uma produtora de cinema, e essa produtora de cinema dele chama-se 12 acres e uma mula. Olha que ótimo. Que ele deu o nome, porque esse era o ponto de partida, né? E eu acho bem interessante, e isso é muito determinante de como as coisas aconteceram depois, né? Lá, apesar da violência toda, especialmente no sul, né? As coisas, os negros têm, digamos assim, ascenderam socialmente, né? Embora discriminados, embora marginalizados, conseguiram ascender porque partiram de um ponto material, né? Enquanto aqui não houve ponto nenhum. Exatamente, porque quando nós fazemos as nossas reflexões e as nossas falas, né? E nós que cultuamos a matriz africana,
que comumente é chamada de religião e que não tem a ver a não ser o que nos prende a essa visão de mundo é a tradição de matriz africana. Porque a tradição está colocada em toda essa fala que o senhor fez, na violência, na resistência. Então, essa fala que o senhor faz eu lembrar da resistência dos povos, né? O Brasil foi um dos países que teve a violência maior de todo o processo escravagista no mundo. O Brasil foi o mais severo. E foi o que mais racista. E que foi o que mais recebeu escravos, né? Escravo, foi. E então ele foi muito duro no processo da escravidão. E não tinha o mínimo de oportunidade de organização, que não partisse da senzala, aonde o nosso povo ia dormir à noite, podre de cansado, e lá eles mesmo assim se organizaram. E foram provando o que era a resistência do povo preto. Porém, eles então pensaram, se organizaram e fizeram o processo de fuga. E esse processo de fuga foi com que obrigou a princesa Isabel a assinar um documento dizendo que estavam euforriando os negros. E que, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, quando eles vieram para cá, como a gente diz, né, sem lenço, sem documento, sem comida, sem nada, não sendo ninguém, que é como eles tratavam, né? Então eles reuniam aonde? Ficavam naquilo que hoje é chamado de Parque Farroupilha, na Redenção. Por isso aquele nome é Redenção. Ali tinha a casa ali onde é o Largo Zumbi hoje, né? Ele é Largo Zumbi porque lutamos para botar esse nome, que era ali nem me lembro o nome. Largo da Ipatu. Largo da Ipatu. Largo da Ipatu. Ali exato. tinha uma casa de abolicionistas, foi uma casa que fez a diferença no povo preto que chegou nesse estado, que na época não era estado do Rio. E o Bonfim, que está ali ao lado. Porto Alegre também, e o Bonfim, né? que está aí ao lado da Redenção, ali havia a colônia africana. Africana, que era só negrada, os processos escravagistas. Olhar para a minha família, particularmente, se criou, se gestou, se gerou ali, né? E a paterna na outra colônia que foi hoje bairro Auxiliador, o Monte Serra, que era só negrada, que depois migrou para os morros, que virou as grandes periferias, né? Uma das últimas é a Restinga, né? Que hoje é um bairro gigante, né? Mas que teve esse seu princípio. Então, o processo da escravização, o processo da diáspora, esse processo da discriminação racial, ele até hoje ele é vigente entre nós. E aí, meu mestre, o que eu penso, né? Eu penso que nós tivemos um senador negro, mas ele nunca foi o grandão. Temos, né? Temos ainda. O Paulo Paim. Temos ainda. O Paulo Paim está se aposentando, lamentavelmente. Temos né? ainda. E aí eu pergunto, quantos depois dele chegaram a isso? Será que ninguém tinha capacidade para isso? Ou Pois tinha alguém que não permitia que chegasse? As bancadas, né? Os grandes deputados, os grandes... Até vereadores. Vamos começar no nosso município, nos municípios, né? Está começando a mudar agora, né? Começando com essa a mudar, bancada negra, enfim, com algumas jovens que estão bancadas, vindo. Aliás, e que ainda são muito combatidos, vamos dizer, nas Sim, bancadas, muito. né? Sim. Então, a política que tem que ser proposta e feita, que é as reparações, que hoje, né? Hoje, o Estado brasileiro está condenado, a partir do Banco do Brasil, a reparar, né? Que não tem dinheiro que pague. Então, vai ter que ser cobrado com políticas afirmativas, com políticas de reparação. Aliás, por conta dessa dificuldade, né? Citou agora a bancada negra, que foi a bancada negra na Câmara de Porto Alegre, e depois, agora, hoje, a bancada negra na Assembleia. Ao mesmo tempo que se vê essa ascensão, né, lenta, mas contínua, Sim. a gente percebe também, todos os dias tem um envolvimento, uma denúncia de racismo.
né? Isso se tornou muito frequente. Na sua avaliação, na sua vivência, você acha que digamos assim, esse racismo ele está aumentando devido à presença do negro em lugares onde antes ele não estava presente, como nas universidades, por exemplo, né? Como, por exemplo, nos legislativos? Será que é por isso, porque o negro está dando um passo adiante? Ou simplesmente isso sempre existiu e só agora nós estamos vendo isso? Eu diria né, que sempre existiu. Nós nunca conseguimos, como um todo, combater o racismo. O racismo não foi combatido. Ele criou formas de se esconder, eu diria assim. Então é um racismo... Aliás, se dizia que o país tem livro, inclusive, sobre isso, né? Tem um livro chamado Não Somos Racistas, do Ali Camel, que é um dos diretores da TV Globo. Tem um livro chamado Não Somos Racistas, né? Que defende a inexistência de racismo no Brasil. Né? É curioso isso, porque antes se dizia que o Brasil não era racista, pelo contrário, todo mundo se dava bem, tá tudo numa boa. É um país cordial, né? É um país, isso, o homem cordial, essa coisa toda, né? Então, o que acontece? Esse racismo, ele nunca foi combatido. Ele estava debaixo do tapete. Ele estava camuflado de forma no grande abraço, tapinha nas costas. A minha empregada é uma negra, mas é uma negra limpa. A minha empregada é uma negra, mas ela come na mesa comigo. Trabalha direitinho. Né? É aciada. Empregada. Mas ela não tinha um documento, ela não tinha uma carteira assinada. A carteira assinada é bem para cá, né? Mas ela não tinha. Tinha, entre aspas, algumas raríssimas exceções que conquistava a família não negra, porque eu costumo dizer, isso pode me custar caro, mas eu vou ter que dizer, né? Então, assim, pode me custar caro isso. Porque nem todo o branco é racista. Eu costumo dizer isso, né? Nem todo branco. Que isso está entranhado. Não teria existido os abolicionistas, né? Como até hoje. Nós temos a maioria, vamos botar 70% de racista, mas nesses 100% nós vamos tirar no mínimo uns 20%, 30% que não são racistas. Mas está tão entranhado, está tão entranhado nas pessoas, gerações e gerações no sistema, que as pessoas têm atitudes racistas sem se dar por conta. Sem se dar, É muito... Vem hegemonizado, né? Hegemonizado. Tipo. E aí, por que, meu mestre, quando o senhor faz essa fala, me remete à educação? Porque a questão do racismo, ela não adianta mais para mim, para outro que tem 40, 50 anos, ele já cresceu com aquilo como se fosse na corrente sanguínea dele. Ele até pode dizer da boca para fora, eu não sou. Eu tenho amigos. Tenho amigos lá na casa, mas fora, no convívio, enquanto respeito, não. Se ele tiver que votar, tem 3 senadores aqui, um vai ser o presidente da Câmara, do Senado, tiver 2 brancos e um negro, ele vai votar no branco. Ele não vai apostar no negro, porque aquilo é além dele. Né? Por quê? Porque quando ele era pequenininho, ele foi fecundado, gerado e nascido da mesma forma, porque nós somos entre brancos e negros, a mãe natureza nos fez, neste sentido, a mesma forma. Quando é que o racismo se instaura naquele bebezinho? Quando ele é pequenininho, ele brinca com pretinho, com branquinho, tudo junto. Quando a mãe pega e diz assim, não brinca com aquele negrinho, não vê que ele é preto? Não quero. Ali nasce, instaura, e ele cresce com aquilo que tudo que é preto, enquanto ser humano que se mexe, ele tem medo. Então, tem medo. O primeiro sintoma é o medo. Depois ele vai ouvindo a vida toda dele que aquilo não é bom, que aquele é menor, que ele é maior, enfim. E é esse processo racista que a gente conhece. Agora, onde é que vai combater esse racismo, né? Enquanto o Estado brasileiro ele está institucionalizado, se tiver um concurso público, até quero me arriscar a dizer que
Talvez não exista uma seleção, mas mesmo assim eu acho que bem lá em algum lugar do cantinho deve ter, né? Que é aquela coisa chamada perfil, aquela entrevista, como é psicológica, né? Que eles falam, né? Eu não sei se a entrevista se é psicotécnica ou se é para ver o perfil da pessoa. Aí eu tenho a mesma qualificação, Kátia, mesma qualificação que a outra moça que não tem a pele preta, que tem cabelo louro, olho azul ou não, mas que a pele é branca, eu tenho igualzinho a mesma capacidade, mas por um motivo qualquer não vai ficar eu, vai ficar a moça. Então, essa institucionalidade. E quem está nos direitos, quem trabalha nas recursos humanos, que vai fazer a seleção, ele já recebe a orientação. Ele já recebe essa orientação. Então, essa instituição racista é que tem que ser combatida, para a gente ter um pouquinho da igualdade. Mas, a Vera, para ter essa igualdade, para termos mais, por exemplo, deputados, vereadores negros e negras, os brancos têm que abrir espaço, né? Eles vão fazer, eu vou pagar caro. Com certeza. Os não negros têm que olhar e saber que aquele negro ou aquela negra tem capacidade, porque se está ali é porque conseguiu chegar ali. Só que esse olhar ele não acontece. As pessoas percebem, mas não falam e não atuam como tal. Isso é um ponto. Segundo ponto que vocês vão ter que me salvar. O próprio negro, nós, negros, negras, temos que ter a consciência que se eu tiver uma candidatura negra, eu tenho que acreditar nela. Eu não tenho que olhar os negros procurando qual é o defeito. Ele vai lá porque quer aparecer, porque quer isso, porque é aquilo. Isso eu posso falar de cadeira. Eu não vou lá, não vou votar no fulano porque é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Ele, antes de ver o valor do seu igual, ele começa a procurar os defeitos. Então é um processo que talvez nós não tenhamos culpa disso. Vou me incluir junto. Talvez nós não tenhamos a culpa disso. Isso foi colocado no sistema desde pequenininho lá. Não, meu lugar é na cozinha, meu lugar... Quando foi o debate das cotas, primeira vez, no muro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui da URGS, e eu estava permanentemente na luta para conseguir a primeira vez das cotas. Eles escreveram lá no muro da universidade, cotas para negros é na cozinha. Eu tenho foto disso. E isso é o retrato da nossa universidade. Isso é o retrato do sistema brasileiro. Que lugar de... que o negro que é dentro da universidade vai competir comigo? Né? E hoje nós também temos negros que são contra as cotas, porque ele foi um único, ou dois, num patamar de 1000. Ah, mas eu consegui. E os outros que se lixem. Só que ele foi um que a mãe trabalhou de manhã, de tarde, de noite, ou teve um padrinho que bancou uma escola de primeiro grau, segundo grau, capacitação com maior qualidade, que não é a realidade da maioria que vai lá na escola pública, que não é segredo para ninguém, que não tem as mesmas condições do ensino, né? Então, acho que um pouco tem a ver isso. E esse racismo, ele se expande, né, em todos os setores. É no trabalho, é no operariado. O lugar bom para isso, nada contra a quem nós precisamos da higiene das nossas ruas, nós precisamos de quem cuide da nossa casa, porque a gente tem que trabalhar muito para poder sobreviver nesse país capitalista. Mas o lugar do negro é lá. É lá lavando a rua, é lá limpando. Lá é o lugar dele. Parece que ele foi desenhado para isso. Lá, a mulher negra, a mãe preta, é para criar o filho do branco, não para ser a dona da casa, né? Então, esse racismo que está intrínseco nisso, até hoje, né? Se nós fizermos uma análise profunda, até hoje, o negro é bom para fazer o carnaval. Ah, mas eu convidei meus amigos negros.
para vir com tambor, com a cuíca e fazer o samba. Entendeu? Nada contra, eu adoro samba, nós adoramos, mas nós estamos falando num contexto de qualificação e de sociedade que é racista. Então, como é que a gente faz para diminuir esse racismo? Eu diria assim, vários programas como esse, por exemplo, aonde eu, que sou uma mulher negra, que vem da base, que estou na ponta, que sofro isso, sofri, me criei sofrendo isso, posso abrir e chamar na consciência. Você lembra algum caso especial, assim, que esse racismo se Lembro manifestou até hoje contra ti? Dói. Muitos. Então, rapidinho, assim, eu tinha meus 7, 8 anos quando eu comecei a estudar. Naquela época não era essa modernidade. Tinha aquela idade certa de entrar no primeiro ano. Filha de costureira negra, meu pai era operário negro, tinha orgulho de ser operário da Hugo Gerdau, ia trabalhar de gravata porque ele foi operário padrão um dia. Então aquilo era o máximo, né? Era o máximo, mas era na época. Então a diretora da escola, vou contar esse fato, era uma mulher branca, natural, estudou. Naquela época era escola normal, né? Não era magistério ainda. Quem era professor estudava normal. Então, o que acontece? Ela era diretora e a minha mãe fez uma roupa para ela. E ela gostou da costura, alta costura, feita à mão, aquelas coisas. Conversa vai, conversa vem. Eu era uma menina, não me inteirava muito dos fatos. Acabou que a minha mãe disse, Ciano, tu vai estudar no Vicente Pallotti, que até hoje existe. A diretora, dona Zoraida, ela não existe mais, então posso citar o nome, né? Ela te deu uma bolsa, a mãe vai costurar para ela e tu vai estudar lá. Só que a minha mãe se transformou num trabalho. Hoje eu tenho essa noção, de uns tempos para cá, que a minha mãe virou uma escrava do Vicente Pallotti, do Instituto Vicente Pallotti, que era uma escola de freira, de padres, que até hoje é, né? E naquela época, mais ainda, imagina, 60, 70 anos atrás, né? 60 anos atrás. Então, como é que era rígido a questão da Igreja Católica, né? Eu tinha uma orientação de fé dentro da minha família, dentro da minha casa. Chegava na minha escola, eu me procurava e não me achava, e não achava nada que fosse meu. Todo dia tinha missa, rezava, bababá, então era um outro patamar. E a minha mãe virou a costureira da escola, só que ninguém pagava nada para ela. Só pela troca da bolsa. E eu estudava lá. E as colegas então, isso me marcou a vida inteira. E as tuas colegas eram brancas? Todas brancas, eu era a única pretinha. Então, todo mundo sentava na frente, meu lugar era lá atrás, que a professora botava, me botou lá atrás. E na minha frente sentava uma moça loirinha com 2 tranças longas. E eu tinha o cabelo carapinha, normal, e a minha mãe penteava. Então ela repartia aqui no meio, fazia uma trança aqui, outra aqui, ficava o repartido desenho de uma cruz no meio, né? E a moça sentava atrás de mim, quando eu passava, ela fazia assim, Vera Beatriz, com uma cruz na cabeça, uma berruga no nariz. Eu sei que ela falava na cruz da cabeça. E aquilo foi indo. Um dia eu peguei uma tesoura da minha mãe. Uma tesoura bem afiadinha. A minha mãe tinha de cortar as costuras e botei na minha pasta. E me sentei. E saí do lugar onde eu sentava e me sentei atrás dela. Quando eu sentei, ela disse, professora, a Vera Beatriz com a cruz na cabeça sentou aqui no lugar, e a professora fazia que não vi, e eu peguei a trança dela. Deixei ela com uma trança comprida e a outra um toquinho. Foi chamada a minha mãe, foi toda aquela coisa. Isso me marcou até hoje, acho que eu vou viver 100 anos e não vou esquecer daquela cena. Para ver o quanto aquilo me machucava, me doía. Sim. Né? Hoje a gente acha graça, mas naquela época, para eu chegar a esse ponto, imagine, e até hoje a gente vê, né, crianças que vão na escola, está caracterizado na evasão. Por quê? Porque a nossa história não está nos livros escolares, né? Nós tivemos aí a Lei 10.639, ela não é aplicada. Nós temos aí o Decreto 6040, que não é aplicado.
Então, a educação, ela tem que partir desse princípio. Acho que o combate ao racismo, ele não vai se dar com ações do movimento negro, ajuda, pressiona, mas a educação tem que ter esse olhar. O poder, a educação tem que entender, fazer com que a sociedade, com os parlamentos, com quem faz a lei, com os projetos de leis, não pode ser projeto folclórico. Eu me atrevo a dizer isso, né? Vamos fazer a festa tal. Os projetos políticos da questão racial, claro que tem as suas exceções, né? A gente avançou, tem exceções, mas tem muita coisa que ficou no mise-en-scène, vamos dizer assim, né? Sim. Não é uma política concreta de reparação. Agora, com essa nova determinação, né, com as organizações que saíram daquela organização do movimento negro, que tinha mais o lado lúdico, né, veste as Yalorixá, as religiosas de matriz africana, de terreiro, que não somos nós, né, isso nos apelidaram, sacerdotisa, nós nunca fizemos entendeu? Já que estamos entrando nessa questão, né? Acabamos não falando muito sobre isso. Tá chegando ao final da nossa entrevista, mas eu queria tocar um pouco nesse assunto, que é a tradição de matriz africana, né? Que a senhora é uma mãe de santo, né? Tem a sua casa, a 13 de agosto, lá em Capão, que eu tive o prazer de visitar e conhecer no 2 de fevereiro, né? Durante a festa de Iemanjá. E aqui no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais racistas, né, do nosso país, temos um dado de que é o estado que tem mais casas de terreiro, né, por volta de 65 mil casas de terreiro. Nós tivemos uma entrevista aqui com o Onir Araújo, que inclusive ele falou sobre isso, e fizemos um corte, né, dessa fala para o Instagram, e foi um corte que, assim, tá com mais de 1 milhão de visualizações, e muitas pessoas, né, apoiando, outras questionando, mesmo que tu tenha ali o dado real, né, que foi estudado, foi feita a pesquisa, as pessoas questionam isso, né? Como se explica? Então, assim, o que acontece? Todo mundo sabe a história do Rio Grande do Sul, né? No início, isso aqui não tinha Porto Alegre, não tinha. E Rio Grande foi um dos lugares onde chegou navios negreiros. Foi um dos polos, né? Os grandes polos, onde chegou milhares de negros que trouxeram na sua memória genética, que trouxeram nas suas práticas tradicionais, aí vai vendo onde é que está a religião nisso, né? Que trouxeram na sua maneira de ser, na sua maneira de vestir, na sua maneira de comer, todo um sistema que é a tradição do povo preto, do povo de origem africana. E que aqui os catequistas, os jesuítas. Os jesuítas chamaram todos para ensinar a língua portuguesa, tirar a nossa língua. Eles fizeram um papel maravilhoso, né? Tiraram toda a identidade que já tinha ficado. Com os negros e com os indígenas. Com os indígenas. Que com a nossa identidade que já tinha ficado lá nos navios negreiros, porque quando saímos de África, a partir das nossas ancestrais, nossos antepassados, ninguém perguntou se eles queriam ver. Eles misturaram um país com outro, uma língua com outro, e ninguém se entendia. Quantos morreram, né? Então, quando chegamos aqui, o que acontece? Rio Grande, na região sul do Brasil, foi um dos grandes polos onde veio muita gente, né? De todos os países. E aqui eles tinham que se aglutinar e achar sistema e modelo para poder sobreviver. E a única coisa que dava força e resistência era a fé. Apanhar até sangrar, né? Comer o que eles não estavam acostumados. E um dos grandes desafios do povo preto africano é o frio, a temperatura. Acostumado lá do deserto, um calor de 40 e pouco graus. Chegar aqui no inverno,
e andar com a roupinha de saquinho e de pé descalço. Então, muitos morreram disso. Então, eles tinham que arrumar como fazer isso, né? E a única coisa que hegemonizou foi a fé. E assim como eu disse, aquela hora nós tivemos abolicionistas, nós tivemos brancos que também ajudaram. E se nós fizer, hoje nós temos, para não me alongar muito, né? Nós temos a maioria da tradição de matriz africana aqui, juntando a Umbanda, né? Que os indígenas deixaram, misturaram, né? A outra linhagem que é de Exu, que são as divindades que vivem nas ruas e que vivem representando a luta do dia a dia, do meio da rua, enfim, né? Naquele tempo não tinha toda essa tecnologia, então era mais a tecnologia humana que tinham que ver. E eles eram muito fortes para isso, se faziam. E esses não negros que eram aliados também se acumularam. E isso hegemonizou. Quando um africano fez a tradição, ou fez as práticas tradicionais num branco, aquilo hegemonizou. E hoje nós temos muitos, o Rio Grande do Sul tem muita casa de tradição, mas vamos fazer um percentual do que tem de povo branco na tradição de matriz africana. Pela questão do religar, né? Deste religar, dessa religião, que é o sincretismo, né? Teria mais brancos do que negros ou não? Não teria mais, mas está muito próximo. Eu acredito que mais uns 10 anos talvez fique. Até pelo embranquecimento da própria raça, né? A fraqueza da própria... Hoje nós temos muita mistura. A mestiçagem está quase tanto quanto a raça negra. Isso é um patrimônio imaterial. E por isso que as reparações na senhora, acho que uma das grandes reparações é reconhecer, né? E aí eu estou aqui num programa que é mídia, né? Nós precisamos muito desta comunicação. Isso é uma força que toda a matriz africana precisa, é entender que a origem, que o patrimônio, ele é material e imaterial. É material porque eu existo, mas a imaterialidade disso, ela é africana e, consequentemente, ela tem cor. E aí nós temos hoje não negros que estão na matriz africana e que dizem que nós não podemos falar que a matriz africana é do negro. Então, tem vários debates, muitas polêmicas por isso. Mas junto da pergunta, né? Nós somos o estado que tem maior número de terreiros, ou seja, das casas tradicionais, porque o terreiro tem a ver com o espaço, né, geográfico. Então, nós tínhamos o tempo da senzala, hoje não temos mais, está reduzido em casas pelo crescimento da cidade. E não tem uma política, por exemplo, como ficou dos quilombos, a matriz africana tinha que ter uma política na reparação, principalmente agora, que é a terra, né? Onde ela cultua a natureza, porque o nosso grande altar não é o São Jorge de gesso, a Santa Bárbara de gesso, não é aqueles manequins, o vulto, a minha semelhança que eu tenho na minha casa tradicional, né? Porque a gente precisa, como a Igreja Católica precisa, a Nossa Senhora disso, Nossa Senhora daquilo, Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, nós temos os nossos. Então, precisávamos ter um senso comprometido de fato, né? Para poder dizer, nós temos 65 mil casas. Então, nós temos uma perspectiva pelo número que a gente faz, né? Pelo número que nós fazemos. Nós temos em Porto Alegre aproximadamente, se nós pegar os 95 bairros, dividir pelo número de ruas que tem, quantas casas tem em cada rua. Então, tem bairros que hegemonizam, tipo Restinga, são bairros enormes que tem. Aqui a zona leste, ali, né, Partenon, Lomba do Pinheiro, Zona Norte. E tem um número muito grande, Bom Jesus, Vila Jardim, que hoje estão se dizimando, a própria Restinga, né, que estão tirando pelo crescimento da cidade. Então, é muita casa. Então, nós temos, não tem um número exato que seja 65 mil, porque o Estado
nosso, aí vou trazer para cá, tem que fazer um censo, né? Fazer um censo legítimo para dizer quantos somos, né? Para onde nós vamos e o que é que nós precisamos. Não é nem o que nós queremos a nossa liberdade de fato, né? Porque ainda não temos a nossa liberdade. Tanto que hoje nós temos, eu quero que todos meus netos, meus bisnetos tenham o direito de estar dentro da universidade. E ao mesmo tempo, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Ó, vocês não estão ouvindo. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que não sei se é essa universidade que nós precisamos. Não sei. É com esse olhar eurocêntrico, né? Com tudo aquilo que nos escravizou. Quem sabe a gente inaugura um processo, né? Vou deixar essa mensagem aqui, né? Da primeira universidade do mundo que deu na Nigéria, em África, né? As grandes universidades. Que possa estudar a saúde mental do povo preto, que possa estudar de fato anemia falciforme, que possa dizer com categoria que o câncer de próstata ele é maior no homem negro e que tem doenças que são específicas da mulher negra. A doença do povo preto que não está nas mesas de discussão, né? Que é para a gente acabar com essa forma do extermínio disfarçado de política, que são políticas que não acontecem, que foi muito bem a pergunta primeira aqui, né? Por que que nas grandes bancadas, nas grandes mesas de discussão, não está o meu povo, não está o nosso povo, não está a mulher negra, não está o jovem negro, né? Não está o intelectual negro, né? Então, é isso. E outra coisa, né? Por que que a matriz africana é tão... mas eu não vou perder esse espaço, eu vou deixar um pedido feito para o Brasil de fato, para esse momento aqui, para que o mundo inteiro ouça, né? Quando é que a mídia, aquela mídia marrom, sabe? Aquela mídia pesada, vai criar elementos para proibir, inibir todos os programas públicos de comunicação que ridiculariza as tradições de matriz africana. Vou deixar essa reflexão para a imprensa, para a comunicação. Quando é que eles vão? Tem que ter um limite, porque eles usam o nosso sagrado, né? Quando eles não sabem que o nosso grande altar é a natureza. Nós jamais vamos querer destruir a água, jamais vamos querer destruir as matas, nunca vamos trocar por dinheiro as nossas árvores sagradas, porque toda folha é sagrada. E aí eu acho que encerra aqui, né? Eu vou dizer que enquanto existir uma folha, existirá um orixá, né? E que esse ofó que a gente está fazendo aqui, nesse diálogo tranquilo, bonito, se repita com várias e várias iás e babás, com vários olhares. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz de estar falando com o Brasil de fato e me preparando para a live aí na segunda-feira. Né? Axé. Muito bom. Já fica aí o convite, né, também, para quem nos escutar no sábado. Na segunda-feira, dia 18, temos a live Sagradas Mulheres Águas, que é uma parceria do Brasil de Fato com o Fanson Potman, né? Desde a pandemia, né, e a Vera? Que venhamos trabalhando esse tema no Brasil de Fato e na Rede Soberania. Que agora é a matripotência, né? E as reparações. Porque tem essa política que está colocada aí, né, das reparações. E a gente já quer indicar, né, o Brasil de Fato para estar na frente dessas reparações aqui no Rio Grande do Sul. Tá certo. Muito obrigada, e a Vera continua aqui conosco e convidar você a apoiar o Brasil de Fato, né, apoiar o jornalismo popular, a comunicação popular, esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. E trazem entrevistas assim, maravilhosas como essa. Entra lá no nosso site, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o que você puder.
Prensa na imprensa. Bom, eu quero registrar o seguinte: segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, 103 jornalistas já morreram em Gaza. É um número impressionantemente alto, que supera todas as guerras recentes, envolvimentos recentes. Está lá a violência que está em curso por parte do exército de Israel. Acontece que nesse mesmo mês de março, um grupo de jornalistas brasileiros, eu vou citar aqui não os nomes que até não sei, mas vou citar as organizações às quais eles prestam serviço. Pois bem, um grupo de jornalistas brasileiros do UOL, da Band TV, da CBN, do Estadão, da CNN, do Globo, da TV Cultura e dos programas André Marinho Show e Manhattan Connection viajaram a Israel. Quem pagou a conta foram organizações sionistas do Brasil, como a CONIB, a Confederação Israelita Brasileira. Olha, em tais condições, quando se está, digamos assim, o que chamam de jornalismo embarcado, né, a possibilidade de se produzir algo jornalisticamente relevante é praticamente inexistente, né? Porque não se pode produzir algo crítico contra aqueles que pagaram a conta, né? A quem pagou a tua conta. Né? Logo, o que serve? Serve para atenuar, digamos assim, o papel hediondo, né, que o Estado de Israel está cumprindo neste momento em Gaza. Não é bom para o regime de ultradireita, né, do Benjamin Netanyahu, né, mas é aquilo que no jargão do jornalismo a gente chama de jabá. Né? A pauta 500. A pauta 500, a pauta, digamos, motivada economicamente, né? Agora, nesse mesmo mês que nós estamos, no mês de março, esse mês que está marcando os 60 anos da ditadura de 1964, eu não quero saber do nome desses jornalistas mesmo que foram a Gaza, patrocinados pela CONIB, mas eu quero lembrar o nome, em vez deles, o nome de outros jornalistas. 4. Vou citar aqui os nomes um a um. Eu vou lembrar Mário Alves de Souza Vieira, assassinado na tortura em 1970. Eu vou lembrar Joaquim Câmara Ferreira, assassinado na tortura também em 1970. Eu vou lembrar Vladimir Herzog, assassinado na tortura em 1975. E vou lembrar Luiz Eduardo Merlino, assassinado na tortura em 1971. Estes são memoráveis. Aqueles não. Estes devem ser lembrados. Aqueles não. Muito bem. Forte, Ayrton. Forte. Mas é preciso, né, registrar eu acho importante. essas coisas para a gente saber, né, Iavera? De onde está vindo a informação. Gente, estamos chegando no nosso último quadro. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast, deixar teu comentário com teu feedback e sugestões. Também quero lembrar que os cinebancários, né, aqui no Sindicato dos Bancários, um dos raros cinemas ainda de calçada de Porto Alegre, aqui na Rua General Câmara 424, tem uma programação do melhor do cinema brasileiro. E essa semana estreia, na sessão das 15 horas, o filme sobre um dos mais célebres da nossa cultura do Rio Grande do Sul e do Brasil,
o Lupicínio Rodrigues, que é o filme Confissões de um Sofredor, com direção do Alfredo Maneve. Ó, vale a pena aí assistir sobre a história, né, do grande Lupe. Também entra em cartaz às 19 horas o filme Lilith, de Bruno Safadi. O longa terá sessão comentada com a participação da Helena Bonumar no Cine Bancários, dia 20 de março, com entrada franca. Né? Boa pedida aí, e a Vera. Grande Helena Bonumar. Grande Helena Bonumar, foi nossa vereadora, né? Acho que uma das primeiras vereadoras mulheres do PT. Não dá para faltar, tem que vir. E também continua em cartaz o documentário Utopia Tropical, na sessão das 17 horas. Então, semaninha aí recheada de filme bom no Cine Bancários. Figuraça da semana. Olha, a minha figuraça da semana, que eu havia escolhido, eu estou em dúvida a respeito dela, mas de qualquer maneira eu vou lembrá-la como uma pessoa que merece ser lembrada. A minha figuraça da semana que eu havia escolhido é Maria da Conceição Tavares, a economista. Ela está, agora em abril, ela está completando 94 anos, né? E ela é uma figura, digamos assim, invulgar de economista, né? Pela defesa de um Brasil desenvolvido, né? De um Estado indutor desse desenvolvimento e da justiça social, né? Que é para isso que o Estado tem que servir. Né? Uma língua afiada, né? É, uma língua afiadíssima. Aquele negócio sem papas na língua, né? Então a minha escolha era a Maria da Conceição Tavares, mas eu me lembrei também que nessa semana, né? Nessa semana nós estamos fazendo 6 anos da morte da Marielle, né? Então eu fico em dúvida, que eu me lembrei aqui um pouco antes da gravação do programa. De qualquer maneira, eu acho que são 2 mulheres excepcionais e tal, e qualquer uma delas eu me sentiria satisfeito em votar. Verdade, Ayrton. São 2 nomes fortes, né? E potentes. Eu quero trazer um outro nome para um registro também, né? Porque eu acho que é importante. Que é do escritor Jefferson Tenório, que está aí sofrendo uma super perseguição, né? Com seu livro O Avesso da Pele, que... Assim, é um livro maravilhoso. Se você não leu ainda, por favor, leiam, porque é tudo isso que a gente estava falando aqui. Hoje é o livro mais vendido, né? em boa parte por conta dessa onda de perseguição. Hoje ele é o livro mais vendido no Brasil. Tem sempre esse reverso, né? Mas é um livro que foi... sim, a senhora também vai poder dar o seu pitaco aí. Eu só queria já falar disso, assim, né? Se nós olharmos a violência que se vive, que nos alimenta a cada dia, e o medo que cresce, está instaurado no livro. Exatamente. E triste de quem quer abolir, tirar o direito dessa pessoa se pronunciar. E é um livro que trata principalmente do racismo. Do racismo. É racismo, e o pai do personagem, né? Ele é assassinado por um policial. Então, assim, tá óbvio, né? Por que o bolsonarismo e essa extrema-direita quer tirar esse livro de circulação, Exatamente, né? Isso aqui nós não falamos sobre violência, mas se nós Jefferson olhar é um homem negro. É isso, se nós falar na violência, nós vamos pensar em quem? Na cor. Porque os violentados, com raríssimas exceções, a própria atitude da própria polícia, ela é tão racista como o sistema. Exatamente. Aliás, e agora a partir dessa outra gestão enlouquecida, onde a gente só teve retrocesso, principalmente na área dos direitos humanos, onde os nossos direitos caíram por terra, né, e que nos coloca o medo da volta, né? Nós temos que ficar espertos nisso, né? Porque é por isso que querem o reverso do livro, é por isso que querem botar o avesso, botar do lado direito, enfim, e por isso que querem tirar tudo aquilo que mostra a violência que está colocada, né? Inclusive com o nosso presidente da República.
E a Vera, a senhora pode também indicar uma outra pessoa, né, para figuraça da semana, ou votar em um desses nomes que nós colocamos aqui. Na verdade, a senhora é o fiel da balança aqui, Tem né? três nomes aí. A Maria da Conceição Tavares, o Jefferson, né? Tenório e a Marielle. Bom, por eu estar hoje num conselho nacional, que é o CNPIR, que é o Conselho do Ministério da Igualdade Racial, aonde está aquela que sofreu a perda para a violência, né, urbana e violência do racismo, eu voto, então, na Marielle, né? Porque é minha ministra, eu estou no ministério dela hoje enquanto conselheira, né? Inclusive vou para lá dia 20, fico 8 dias lá. Então eu voto nela por todo o desespero, por toda a luta, por todas as lágrimas que ela bota quando inicia suas reuniões e fala, né, da perda violenta que foi daquela vereadora, né, que estava em pleno direito de trabalho. E que foi desbravadora, né? Abriu caminhos aí para muitas mulheres negras potentes que estão aí hoje no cenário. E nós, né, no Fonsan Potman, aí o Brasil de fato acompanha bastante, né? A gente está pedindo essa parceria, né? Vamos conversar. Porque nós precisamos da mídia para colocar, porque o Fonsan Potman, ele traz, né, a discussão da segurança alimentar e nutricional, que é uma das violências também que atinge não só os negros, mas também e por grande maioria o povo preto e o branco pobre, né? O sistema brasileiro que, numa gestão passada, né, na minha matriz, coisa ruim a gente não fala muito, a gente sabe que teve, aumentou, trouxe a fome para cima da mesa, né, as panelas esvaziaram, então o Fonsan Potman, ele traz essa discussão da segurança alimentar, né? Então ele trabalha aí a agricultura, o valor da comida, né, comida de verdade na mesa, né, a partir da merenda escolar. Eu vou acompanhar o voto da Iavera. Eu também. Então hoje vai ser um voto unânime. Vai ser unânime. Coisa boa, isso é bom trazer a unidade, né? A unidade nação. Olha, na unidade nação, né? A questão do combate ao racismo precisa muito desse unidade nação. Essa união de pensar, né? Eu acho que se uma mulher negra que está lá ocupando o ministério, também sofrendo lá, né? A gente sabe que o dia a dia acontece dentro do mundo político. A grande Aniele. Com mulheres e principalmente ou duplamente com mulheres negras, né? Então, gente, então, a nossa figuraça dessa semana é a grande Marielle Franco. Ficamos por aqui, mas não antes de te convidar mais uma vez para apoiar o Brasil de Fato, contribuir para a construção dessa outra comunicação, essa comunicação que busca um mundo em que todos tenhamos oportunidades, que todos tenhamos condições de ter uma vida digna. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Lembrando também que se tiver um recadinho para gente, críticas, sugestões de pauta, entre em contato com a nossa redação no e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas redes do Brasil de Fato, no Instagram, no Twitter, o antigo Twitter, né? O novo X. Terminamos por aqui. Até a semana que vem com mais entrevistas, pitacos e informações em geral. Grande abraço. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.